É fato, indubitável, que é necessária uma reforma tributária no Brasil. Quando se fala em divisão das tributações no âmbito aqui do brasileiro, a gente pensa em tributação da renda e do patrimônio, e aí a gente tem a noção de que o principal problema ali, nos tributos da renda e do patrimônio, é a questão da progressividade, né? Por outro lado, quando se fala em tributação do consumo, normalmente se pensa em redução da guerra fiscal. Nos parece uma utopia, uma fantasia querer eliminar a guerra fiscal, isso daí não é possível. E um aperfeiçoamento à não cumulatividade também nos parece utópico querer uma não cumulatividade plena 100%. E, principalmente, quando se fala em tributação do consumo, a gente fala em simplificação. Então, simplificação, redução da guerra fiscal e redução da acumulatividade seriam tópicos que normalmente são trazidos aí naquilo que se refere a questões referentes a proposições de reforma no sistema de consumo. Podemos ainda adicionar aí a tributação da folha como uma questão adicional aí, que afeta diretamente a principal preocupação do brasileiro hoje, que é com relação ao emprego. Então, simplificação, redução da guerra fiscal e aperfeiçoamento da acumulatividade. Esses seriam os tópicos aí que estão engajados aí na PEC 45, na PEC 110, e agora nós vamos trazer aí uma outra visão. O que nós temos aqui dessa visão alternativa desses segmentos que estão insatisfeitos ou inconformados com a proposta que aí está? No âmbito dos municípios, nós temos uma indubitável, crescente aumento de competências na educação fundamental, creche, saúde pública de alta complexidade hoje está com os municípios, transporte público, assistência social, coleta e tratamento de resíduos, urbanização, habitação, manutenção, zeladoria, guarda civil, segurança, quaisquer serviços que o cidadão imagine, ele, primeiro vai bater à porta do prefeito. Mas essas demandas são crescentes, deputado Pedro Pedrocian, são crescentes, e é difícil dos grandes municípios, dos médios municípios, dos municípios que têm essa demanda, enfrentá-los. E como que eles foram enfrentados ao longo dos últimos anos? Através desta curva que vocês estão vendo. De um lado, você tem o ISS. Há 50 anos atrás, ele representava 0,2% do PIB, a arrecadação de ISS. Hoje representa mais de 1% do PIB. A estimativa hoje do Tesouro Nacional é que em 2022 chegue a 100 bilhões de arrecadação ISS, que é o principal imposto dos municípios. E esse principal imposto dos municípios, que cresce a taxas extraordinárias, ao contrário do ICMS, que estável, é um tributo perene, que há 50 anos atrás representava 7% do PIB, hoje representa 7% do PIB. É um tributo extremamente estável. Então, do ponto de vista dos municípios, a questão é: que vantagem levamos quando nós temos uma uma demanda extremamente crescente, de um lado, por serviços públicos, e a nossa grande salvaguarda hoje é o crescimento do ISS acima do PIB. E se nós projetarmos isso, e essa projeção está se convalidando aí com as últimas decisões do STF, software, ISS, streaming, ISS, intermediação, marketplace, ISS. Então, a tendência do ISS é crescer. Então, do ponto de vista das arrecadações municipais, não é um bom negócio abrir mão de
o tributo que mais cresce no Brasil por uma cota à parte fixa, né, do IBS, que nós vamos colocar aqui em uma projeção de, em 15 anos, perda de arrecadação de 300 bilhões acumulada. Agora, quem é que perde? São os grandes municípios, os médios municípios, todos os municípios estão crescendo a taxas muito significativas de ISS. Então, esse crescimento, ele repercute em todos os municípios. Há uma demanda hoje por uma fusão do ISS com o ICMS na PEC 45 e na PEC 110. E uma das argumentações seria, vamos simplificar o sistema, vamos fazer com que a diferença de serviços e mercadorias não exista mais. Essa distinção entre bens e serviços está prevista na própria diretiva IVA da União Europeia. Artigos 14 e 24, então, é falacioso que a mera instituição do IVA implique na necessidade de extinção da distinção entre serviços e mercadorias, porque vai haver, provavelmente, uma instituição diferente para algumas categorias de serviço, no mínimo. É necessário a gente saber o que é serviço e o que é circulação de mercadorias. Então, não é verdade que a instituição do IVA implica na extinção do conceito de serviço. Praticamente todos os países europeus têm 3 a 5 alíquotas. Também trazer propostas como a PEC 45 e a PEC 110, que trazem propostas de IVAs dinamarqueses, IVAs na Nova Zelândia, IVAs da Hungria com alíquotas únicas. É impressionante esse tipo de proposição num país no qual cabe toda a Europa e ainda sobra metade da Amazônia. O STF alinhou-se ao conceito europeu de serviço, quando pacificou o software tributado pelo ISS. Então, o STF está indo nessa linha da necessidade de um conceito de serviço nos moldes da Europa. Essa é a jurisprudência brasileira. Agora, quando nós nos questionamos quem está demandando o IVA aqui no Brasil, é a CNI. Basicamente, a CNI é um dos grandes demandantes do IVA aqui no Brasil. Indubitavelmente, traz uma série de proposições que são bem razoáveis, que nos fazem pensar sobre a necessidade da simplificação do sistema, da modernização do nosso sistema e superação dos problemas que nós temos hoje. Agora, vamos analisar o que a pesquisa CNI recente, de 2 anos atrás, estipulava entre os seus pesquisados, os industriais. Quais são os principais problemas do Brasil? Qual o tributo que é mais problemático? ICMS. E dentre o ICMS, quais são os principais problemas? O que o industrial quer? Segundo a pesquisa entre os industriais, 51% querem unificar alíquotas entre os estados. Diminuição do número de alíquotas, é isso que eles querem. O que mais que eles querem? Legislação nacional. Então, uma harmonização da legislação, bem justo. O que mais que se é demandado? Simplificar procedimentos de cálculo, imposto a pagar. Nós estamos falando aqui de apropriação imediata de créditos do ICMS. Nós estamos falando aqui de restringir a substituição tributária, migração para o destino. Então, são uma série de propostas aqui dos industriais, todas muito justas, e queria aperfeiçoar o sistema. Detalhe, apenas 3% dos pesquisados responderam que se afeta a sua produtividade, 3% dos industriais,
Alguém quer saber mais que o industrial sobre a sua atividade? 3% dos industriais falam que apenas 3% deles falam que é relevante para aumentar a sua produtividade a unificação do ISS com o ICMS. Se assim por que a gente está perdendo um tempo precioso de décadas nesse caminho, quando serviços são contrários, o setor de serviços são contrários a essa linha de encaminhamento na reforma tributária? A agricultura também é insatisfeita com essa proposta de alíquota única. Para onde que nós vamos ir se a gente não superar os conflitos e rumar junto à convergência? O que nós temos hoje? Nós temos hoje como propostas de reforma tributária, não fomentar o aumento da carga tributária, não transferir carga entre setores, fortalecer a federação, entrega de resultados imediatos em simplificação. É isso que se quer. E o que é consenso? É uma legislação nacional, cadastro único nacional, nota fiscal única nacional do ISS, do CMS, transferência. A transparência deve implicar em um ICMS calculado por fora, ISS calculado por fora, redução da cumulatividade, não vamos nos apegar na armadilha da utopia, redução da cumulatividade, preponderância no destino, unificação de alíquotas, ou redução da quantidade de alíquotas. É isso que está se pretendendo. Caso contrário, a gente pode cair no modelo que está aí proposto. Isso daí é valor econômico semana passada. Então, se a gente tem esses pontos de consenso, por que nós não vamos para uma proposta que trabalhe esses pontos de consenso e supere esses conflitos? Esta é a PEC 46, que foi protocolada em dezembro no Senado. Essa PEC decorre de uma longa discussão de vários anos entre diversos setores. Quem eu estou falando aqui? De diversos segmentos empresariais, da Frente Nacional de Prefeitos. Estamos falando aqui da agricultura. O que nós temos? O que poderia se ter? Uma lei complementar nacional do ISS, com redução das portarias. Hoje a gente tem milhares de legislações. Nós temos a necessidade de ter um comitê gestor, não de arrecadação, mas um comitê gestor de sistemas informatizados que visam a simplificação. Porque senão a gente perde a autonomia dos estados e dos municípios. E esse sistema já está hoje sendo implantado através da nota fiscal eletrônica de serviço, que já está nele cadastrado a maioria dos prestadores dos municípios e, por consequência, os prestadores de serviços já estão vinculados a municípios que estão atrelados à NFSE. No âmbito do ICMS, mesmo caminho, lei nacional, resoluções do comitê gestor para substituição do regulamento, sistemas de documentos fiscais nacionalizados. Veja só, aqui, ao contrário da PEC 45 ou da PEC 110, dá uma enorme flexibilidade à autonomia estadual, na medida em que permite até 4 alíquotas para cada estado. Quem é que apoia essa proposta? Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, um segmento enorme da economia brasileira, Central Brasileiro do Setor de Serviço,
entidades como o Brasil 200, CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, de todas as associações comerciais, de todos os estados. Associação Médica Brasileira, Grupo G20+, da área de turismo, outras entidades, a FENACOM, entidades das entidades de contabilidade, porque eles calculam efetivamente qual é o custo tributário aqui no Brasil dos empresários. A Associação Brasileira de Advocacia Tributária, setores da indústria, como a Brinq, apoiam ao Simplifica Já, União dos Vereadores do Brasil. Essa preocupação que foi trazida aqui pelo deputado Pedro Pedrosian sobre a instituição de pejotização que está sendo fomentada, ou que pode vir a ser fomentada na PEC 45/110, que vai fazer com que o setor de serviço substitua empregado por empresa, ela é preocupação do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que apoia o Simplifica Já, e outras entidades de classe de profissionais que estão vinculados à tributação, como é o caso da nossa entidade, a Anafisco, a Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, a FRESP, a Associação dos Procuradores Municipais. Só esses? Não, temos 120 apoiadores, 120 apoiadores dos mais diversos segmentos econômicos. E agora, recentemente, e isso aí é bem significativo, me parece, para o Estado do Mato Grosso do Sul, Sociedade Rural Brasileira apoia expressamente a PEC 46. Essa semana, recebi a notícia hoje, os empresários do Paraná apoiam a PEC 46. Por que isso? Porque não é possível a gente ficar mais 30 anos debatendo. Olha, eu estou na carreira fiscal há 30 anos que eu fico ouvindo falar de IVA. O IVA é uma simplificação, é uma evolução, mas a gente consegue ir do nosso momento à utopia? Talvez não seria mais razoável a gente passar por um estágio no qual você simplificasse o problema os principais problemas que estão sendo demandados pelos setores empresariais? Agora, quando você fala especificamente na parte do Simplifica Já, relativa ao segmento do setor de serviços, já há um acordo entre o setor de serviços e a Frente Nacional de Prefeitos. Então, por que não instituí-lo imediatamente? Por que não instituí-lo imediatamente? Se há um acordo hoje entre os contribuintes e o sujeito ativo, que são os municípios, o que impede esse acordo? São questões que eu gostaria de trazer aqui para vocês poderem meditar. Por que a gente precisa estar aqui apenas focado em um único caminho? Talvez haja um caminho intermediário, factível, realista, porque talvez possamos implementar esse estágio como o primeiro estágio de uma simplificação que pode avançar no futuro.